João, capítulo 1, Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Abra sua Bíblia. É bom você ter uma Bíblia. Acharam aí? Levanta sua mão para o céu. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, que os meus olhos e os meus ouvidos espirituais estejam abertos e atentos à Tua palavra. Que haja revelação, instrução, conhecimento, para que haja crescimento e maturidade. Que eu saiba administrar as adversidades com sabedoria e excelência, no nome de Jesus. Paraliso, repreendo toda ação do inferno, no nome de Jesus, na minha vida, casa, família, negócios, no nome de Jesus. E todos digam? Eu queria que você prestasse muita atenção para que você não me entendesse mal o que eu vou falar. Eu não quero te confundir, eu quero te esclarecer. Eu falei algumas coisas no culto da manhã, e agora à noite eu gostaria de pelo menos repetir a maioria delas. Eu sei que cada culto é diferente, há uma direção, uma instrução, mas eu não quero perder a essência daquilo que eu falei. Esses dias eu estava ouvindo um pastor que eu gosto, que é o pastor Cash Luna, da Guatemala. Ele esteve no Brasil em 2015. E ele vai estar agora novamente em Barueri, na Grande São Paulo, juntamente com o Tiago Brunet, que é um cara inteligentíssimo, que é discípulo de Augusto Cury. E outras feras que vão estar falando algumas coisas lá, em São Paulo. E o Cash Luna na Guatemala, eu conheço há muitos anos. Quando eu digo muitos anos, desde a época que eu morava no Uruguai. Há 27, 28 anos atrás. É um homem fantástico, inteligentíssimo, em que a sua igreja, ela tem 35, 38 mil membros na Guatemala. Então, é uma muito inteligente. Eu escolho a dedo quem eu ouço, porque eu não gosto de perder tempo escutando pregadores de internet. Apesar que eu ouço, através da internet, bons pregadores. E esses dias eu peguei um pregador, que é um cara inteligentíssimo, ele vai estar aqui conosco em setembro, que é o Gilberto Araújo. Cara genial, inteligentíssimo. Eu estava escutando algumas coisas que ele estava falando. Peguei outro pregador que eu também gosto e fui ouvindo algumas situações. A estatística é recente, 70% do jovem evangélico brasileiro, 70% que vai para uma universidade ou uma faculdade, ele abandona a fé. Então, de cada 100 jovens no Brasil, que são evangélicos, que professam a fé evangélica, 70 vão se tornar agnósticos, ateus, ou simplesmente eles vão esfriar-se na fé e abandonar a sua igreja, o seu pastor, seus irmãos em Cristo. É uma estatística que coloca o Brasil, infelizmente, em um dos primeiros países em que o evangelho não gera mudanças profundas. É uma estatística terrível. Se você pega alguns outros países, como por exemplo Estados Unidos, ou alguns outros países que têm, vamos dizer assim, uma cultura cristã, o percentual não é tão alto assim.
Isso, nós que somos líderes, e vocês que são pais, deveria trazer para nós uma preocupação. E não é questão de uma igreja, não é questão do jovem batista, ou do jovem Assembleia de Deus, ou do jovem metodista. É uma questão de o jovem evangélico brasileiro, independente se ele é pentecostal ou tradicional, ao ingressar na universidade, 70% deles abandonam a fé. É uma estatística terrível essa. E eu não sei, eu sou um pouco curioso. E por que isso acontece? Então, uma mesa redonda, tanto com pregadores jovens pastores, como pregadores mais antigos, e eles fazem, um bate-papo, um debate, uma conversa, para saber por que isso tem acontecido. E descobre-se também uma estatística terrível, que não é só o jovem evangélico que abandona a fé. Não. É também os pais, que também, pelos mais variados motivos, abandonam a fé cristã. É muito raro você encontrar uma pessoa que consegue nascer de novo em Cristo, receber Jesus e morrer velhinho na presença de Deus. Infelizmente isso acontece. Bem, onde eu quero chegar, o que é que eu quero dizer para você, o que eu quero falar para você. Nós temos um problema no Brasil, e isso me preocupa, porque eu lido com pastores. E pastor, líder, eles ligam para mim e eles fazem uma pergunta: o que eu faço, pastor Paulo? E você pergunta, qual é a visão da igreja? Como você trabalha? Eu trabalho com cultos semanais. Eu trabalho com departamentos, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo outro. E mesmo assim, nós temos perdido muitas pessoas, ou seja, as pessoas, elas abandonam as igrejas, elas abandonam o evangelho, elas viram as costas. Um percentual grande não quer saber mais de Deus, de igreja, essas coisas. Um outro percentual troca de igreja, que é um turismo evangélico que tem nesse país, que nunca vi igual. E algumas pessoas realmente elas apostatam da fé, elas não querem saber de Deus, estão totalmente desiludidas, decepcionadas, magoadas, tristes, pelos mais variados motivos. Não alcançaram apoio na igreja, não foram bem utilizadas, ou seja, com os seus dons, com a sua graça, com a sua sabedoria, sabe, não conseguiram servir como gostaria, tiveram problemas com a liderança, tiveram problemas com irmãos, enfim, uma série de coisas, o pregador era ruim, tem todo tipo de desculpa que você possa pensar ou imaginar, tem todo tipo de desculpa nessa situação. Bem, aí eu vou pesquisar, não somente porque eu sou líder de uma igreja, mas porque eu dou assessoria para pastores, porque eu ministro em igrejas maiores do que a nossa, porque eu atendo pastores e às vezes eu tenho que conversar 1 hora e meia com pastores, que estão com problemas nas suas igrejas, e o que eles vão fazer? Então veja você, o que diz a Bíblia, em João capítulo 1, no versículo 11, diz assim, João 11. João, capítulo 1, versículo 11. Evangelho, não é a carta. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Vamos repetir? Diga, veio para o que era seu. Isso. Diga assim após mim, mas os seus não receberam.
olha aqui para mim. Nós temos aqui, nada, olha para mim, 4.000 anos de revelação divina. Aqui em João. Até nós temos 6 milênios. Então, aqui, nós temos 4 milênios. Diga 4 milênios. Mais alto. Agora, se você tem liberdade com a pessoa que está do seu lado, pergunta para essa pessoa, você sabe o que são 4 milênios? Você vai conseguir viver 10% disso? Não vai. Então você não sabe, eu também não. Onde o senhor quer chegar? Olha para mim. O livro mais antigo, o mais antigo do Antigo Testamento é Jó, escrito por Moisés. É o livro mais antigo, é um livro chamado livro poético, traz uma história dos bastidores do mundo espiritual. Ok. O povo judeu, eles tiveram contato com a ação de Deus, com o mover de Deus, com a escolha de Deus. Eles foram beneficiados, e é um paizinho pequenininho. O meu discipulador, o Paulo, vai para Israel agora de novo. Não sei se é a 4ª ou 5ª vez. Me chamou, vamos para Israel? Eu vou ficar na casa do Léo. Quem lembra do apóstolo Léo que ministrou aqui? Vou ficar na casa do Léo. Falei, não, depois outro dia eu vou. Outro dia, né? Você fala assim, outro dia eu vou para Israel. É fácil assim. Israel é um paizinho pequenininho, gente. Ele deve ser tamanho o quê? Não sei. É um paizinho, Sergipe, Macé, sei lá, é um paizinho. Um dia você atravessa Israel, pega o carro, sai de manhã e chega à noite, você já acabou, conheceu o país. E um dia. Ok. Esse povo, durante 4.000 anos, aqui em João, João, o apóstolo escrevendo, amém? De João até nós, mais 2.000 anos. Então, voltando aqui. Esse povo, eles receberam todo tipo de revelação e mover de Deus. Os profetas vinham, eles tiveram reis que serviram a Deus com coração puro. Eles tiveram reis que serviram a Deus de uma maneira totalmente negligente, relaxada, foram punidos. Eles sabiam de muita coisa que o resto do mundo não tinha conhecimento. O profeta Isaías, que é chamado de profeta messiânico, ele conta como seria o ministério de Jesus. Escute isso. Ele diz que uma moça, uma menina, Maria deveria ter entre 12 a 14 anos. Para nós hoje isso seria pedofilia, mas para aquela cultura não era. Então, era uma menina. Isaías diz que ela seria uma virgem que conceberia o Yeshua, o Messias, o Messiá. E ele fala assim, ele dá a cidade, só faltou dar o nome da rua, da estrebaria, onde Jesus iria nascer. Ele fala, e tu, Belém Efrata. Isaías, ele dá a cidade que o Messias iria nascer, o Salvador. Jesus vem, aparece uma estrela como sinal. Aí tem uma outra coisa muito interessante sobre as estrelas, que eu não vou comentar hoje, mas aparece uma estrela. 700 anos antes, Isaías fala, conta o ministério de Jesus, que ele iria sofrer, que ele iria curar as pessoas, que ele iria consolar os tristes, que ele iria fazer isso, dá todo o relatório, 700 anos antes. Você sabe o que é 700 anos? Também não sabe. Eu também não sei. E Jesus vem. Então Jesus nasce, como diz a profecia bíblica, em Belém. Vem o sinal. Jesus se manifesta em Israel, é batizado pelo seu primo João Batista,
e começa a pregar o Evangelho, que é chamado de boas notícias. Ok. Mas nós temos um problema. 4.000 anos de revelação não serviu para que as pessoas reconhecessem Jesus. Vou ler o texto. Versículo 11. Leia para mim, me ajuda aí, diga aí. De novo, bem alto, vai lá, diga. Por quê? Se eles tinham 4.000 anos de revelação. Se eles tinham todas as informações necessárias para reconhecer o Messias. Por que eles não reconheceram? Você já parou para pensar nisso? Por que eles não reconheceram? Se eles tinham as informações necessárias. Gente, 4.000 anos de história. Você imagina, o nosso país tem 500 e poucos anos de descobrimento ou de colonização, como você queira entender. E nós temos tanta coisa que aconteceu nesse país. Você imagina 4 milênios em que toda criança que nascia era consagrada a Deus, eles serviam ao Senhor, eles iam na sinagoga, eles aprendiam a respeito de Deus, dos grandes feitos. Deus sempre levantou profetas, a não ser no período interbíblico de 400 anos que nós falamos aqui outro dia, entre Malaquias e Mateus. Deus ficou em silêncio, mas eles tinham as escrituras, eles tinham os profetas, eles tinham as sinagogas, eles tinham os seus mestres, os seus rabinos. E Jesus vem. Quando Jesus vem, eles, com todas as informações necessárias, eles não reconhecem. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que nós vamos trazer um pastor, um pregador aqui, e nós nunca vimos ele. Não temos foto dele e tal, um exemplo. Ou então, como já aconteceu comigo algumas vezes, alguém me ligava e falava assim: Paulo, eu estou mandando um obreiro para você aí, tal. Me dá um telefone aí para mim entrar em contato com ele. Aí você pegava o telefone, ligava para o fulano, né? E eu falava assim: alguém vai buscar você. Eu não te conheço, meu filho. Como é que você vem? Ele falava assim: eu vou vir com uma jaqueta marrom. E aí quando era obreiro, ele falava assim: pastor, eu vou estar com a Bíblia quando eu descer do ônibus, né? Então, o cara com a Bíblia era fácil de reconhecer. Entende o que eu estou falando? Presta atenção. Então, você tem as informações de quem é aquela pessoa, informações simples. Você fala: não, o fulano vai estar com uma jaqueta marrom, está friozinho e vai estar com a Bíblia na mão. Você chegava na rodoviária, esperava o ônibus que vinha de Curitiba, de Londrina, de São Paulo, de qualquer lugar, descia o irmão, você ficava olhando aquilo lá. Você que é o fulano? Sou eu. Então tá bom, pronto. Você recebeu informação mínima e você reconheceu a pessoa. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Agora, quantos livros nós temos no Antigo Testamento? 39 livros. Quantas experiências esse povo passou? Eles iam na sinagoga todo sábado, o judeu ortodoxo até hoje, tradicional, guarda o sabá, todo sábado, ouvindo falar do Messias, ouvindo falar do que Deus fez, ouvindo falar todo sábado eles recebiam por milênios, não eram anos, séculos, enfim, por milênios. E a questão cultural é muito forte no judaísmo, aquilo que se passa de pai para filho. E eles foram ouvindo, o Messias vai vir, o Messias um dia vai vir, o Messias vai vir, o ministério dele será assim, ele curará pessoas, libertará pessoas, ele vai nascer onde? Ele vai nascer em Belém, o Messias vai vir, o Messias vem.
Quando o Messias vem, com toda essa gama de informações, o que acontece com eles? O que acontece, gente? Eu pergunto novamente, por quê? Por que não reconhece? Isso me dá um nó na cabeça. Eu preciso saber, eu preciso descobrir essas coisas. Por que eles não reconhecem o Messias? O Messias está vindo. O endereço, o que ele iria fazer, o trabalho dele, o sofrimento que ele iria passar. Está tudo aqui. Está tudo bem explicadinho aqui. É simples, é fácil, só olhar. Então, a minha segunda pergunta é: o que cegou o povo judeu para que eles não reconhecessem o Messias? E aí eu vou voltar no que eu disse. O que cega uma pessoa para que ela não reconheça que ela precisa de Jesus, da salvação, de uma igreja, de uma comunidade, de uma liderança que possa ensiná-la, instruí-la? Porque nós não podemos caminhar sozinhos. Não é assim que as coisas funcionam, não é desse jeito que Deus estabeleceu. O que cega um jovem que nasce, às vezes, no Evangelho, em qualquer igreja, cresce, e quando ele vai para a faculdade, quando ele tem encontro com o conhecimento, ele simplesmente abandona uma fé de 20 anos, que nasceu no Evangelho, de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos, ele abandona a fé. Ele começa a considerar e entender que o Evangelho, Jesus, isso não é tão importante. E o percentual que consegue manter a sua fé é um percentual pequeno. Então, o que é, eu pergunto para você, que nos impede de reconhecer a necessidade de um Salvador? Por que que os seus, Jesus veio para os seus, por que que os seus não receberam? Porque não reconheceram. E por que que não reconheceram? Sendo que eles tinham todas as informações necessárias, mas mesmo assim não reconheceram. Então eu quero mostrar algumas coisas para você. Abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo... Vamos ler a partir do 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, 3. Então diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, mas, se o nosso evangelho ainda está oculto, então, Paulo dá aqui um direcionamento. Ele está dizendo assim, olha, se o nosso evangelho ainda está encoberto, as pessoas não estão enxergando o evangelho. Tá, beleza. Está encoberto, está oculto, para quem? Leia para mim. Está ali, ó, leia. Para os que... Leia, gente, vamos lá. Para os que se perdem, que está encoberto. Leia, vamos lá, me ajuda. Estão com medo? Pastor, eu estou com medo, está trovejando lá, eu tenho medo de chuva. Você está salvo? Eu não sei, então é melhor se preparar. Vamos lá. De novo, bem alto. Então, nós temos um problema.
A pessoa que não consegue reconhecer em Jesus a salvação, de acordo com a Bíblia, essa pessoa, ela está a caminho do quê? Da perdição. É uma pessoa perdida. A revelação de Deus, ela é muito interessante. Escute isso. Você pode receber uma revelação, um entendimento, que existe um ser, ao olhar, Paulo fala disso na carta aos Romanos, ao olhar para a natureza ou para o céu. Quando você olha e você vê os animais que Deus criou, as plantas que Deus criou, só de você olhar para a natureza, você fala assim, gente, são umas coisas muito interessantes que Deus criou. Quando você olha para o céu, não são milhões, mas a ciência diz que são bilhões de estrelas, de galáxias. E o universo, ele funciona de uma forma assim, cronometrada, perfeita. Não tem como isso surgir, né, do nada. Esse é um tipo de revelação. Ok, que existe um ser que criou tudo isso. Mas existe uma segunda revelação. Qual é a segunda revelação? Quando eu consigo reconhecer e entender quem é Jesus e qual o propósito da sua vinda, ou seja, da primeira vinda na terra. Só que diz assim, o texto, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século, ou o Deus deste mundo, o que ele fez? Cegou o quê? O entendimento de quem? De quem não crê. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, existe um ser chamado Deus deste século, Deus deste mundo. Um Deus com D minúsculo que está presente. Esse ser, ele exige para si a adoração. Ele quer ser adorado. E aí as pessoas, por não entender e não ter uma revelação da pessoa de Jesus, elas acabam, de certa forma, adorando esse ser. Deixa eu falar algo para você. Quando eu era menino, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, eu ia para a fazenda do vô. E às 18 horas, ao entardecer, eu sempre via que minha avó ligava um rádio grande que ela tinha, pegava um copo de água, colocava próximo do rádio, e era chamado, eu lembro até da musiquinha, era chamado a hora do quê? Da Ave Maria. Alguém já ouviu isso? Ok. Aí eu não dava para entender o que o cidadão estava falando. Eu só sei que a minha avó ficava quietinha ali e ela dizia amém. Aí a única coisa que eu conseguia entender era o amém da avó. Aí a avó falava assim, vem cá, César, meu filho, vem cá. Toma essa água aí. Para quê, vó? Toma, estou te mandando, toma. Tá bom, eu vou tomar, calma. Aí ela sai distribuindo aquela água para todo mundo. Ok. Você sabia que existem horários em que os demônios agem?
Ixi, pastor, agora só vai complicar a minha vida. Que hora que é que eu tenho que estar preparado? Você já leu o Salmo 91? Que existe o demônio que age ao meio-dia? Quem já leu? Você sabia que existe determinados horários em que portais do inferno são abertos? Quando a gente fala portais do inferno, significa que é dada autorização aos demônios para agir. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso é uma coisa muito séria que as pessoas elas não sabem e elas não percebem. Você leu e não prestou atenção que perto da meia-noite, por que se dava o horário? Paulo e Silas cantavam, e perto da meia-noite oravam, e perto da meia-noite Deus interviu. Por quê? Por quê? Porque eles passaram o dia inteiro cantando e orando. E por que Deus só agiu naquele horário? Existem algumas coisas que nós somos cegos. Eu vou ler de novo, versículo 4. Põe lá para mim. 4. Nos quais o Deus desse século fez o quê? O entendimento de quem? Paulo, vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Paulo está escrevendo para quem? Para uma igreja na cidade de Corinto. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja. Nós poderíamos dizer que a referência que Paulo faz é para as pessoas que não creem no Evangelho. É uma interpretação lógica e razoável. Paulo está falando de pessoas que estão fora do Evangelho, que são incrédulas. Então, o diabo, Lúcifer, ele cega os demônios, eles cegam as pessoas. É uma interpretação boa, mas não é só isso. Por quê? Todos os teólogos, pastores e líderes vão concordar comigo, e você que tem um conhecimento da Bíblia também, que a igreja na cidade de Corinto era a igreja mais complicada e problemática que Paulo fundou. Acontecia de tudo, todo tipo de fofoca, briga, dissensão e confusão acontecia naquela igreja. A tal ponto de um rapaz, ele ter relação sexual com a sua madrasta, dentro da igreja. E Paulo falou assim, olha, eu vou unir a minha fé ao meu espírito ao de vocês, eu vou entregar Satanás, esse cidadão que trouxe esse tipo de escândalo para a igreja. Então, às vezes as pessoas, elas são muito românticas, e elas falam assim, pastor, antigamente as coisas eram muito diferentes. Antigamente quando? Quando eu era menino. Sim, mas quando você era menino, o que nós já passamos? Nós tivemos 2 guerras mundiais. Nós tivemos o Holocausto, em que cerca de 6 a 9 milhões de judeus morreram. Existem frases que elas são mal analisadas. A Bíblia até fala assim, não diga que os dias antigos eram melhores do que os atuais. A Bíblia fala isso, só você ler. Então, nós achamos e nós entendemos que os dias atuais, eles são, hoje, para alguns são melhores, em termos de tecnologia sim, mas em termos de mudança humana, não. Por quê? Porque a população, ela aumentou, não de forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, mas de forma geométrica, 10, 20, 50, 200, 1 milhão, e assim vai. Nós somos mais de 7 bilhões nesse planetinha hoje. Por causa da iniquidade, os portais são abertos. Então, vamos lá. Então, esse Deus, o qual é chamado de Lúcifer, ou no grego, Luzbel, que significa alguém que ilumina ou alguém que tem luz, na realidade, ele não traz uma luz, ele traz escuridão e ele cega a pessoa.
E por que ele cega a pessoa? Por causa de uma palavra: incredulidade. Incredulidade. A incredulidade é uma escolha e uma decisão pessoal. Repita aí. Eu escolho crer, eu decido crer, ou eu decido não crer. Crer é uma escolha. E por que uma pessoa ela decide crer e por que ela decide não crer? Por vários motivos. Primeiro, a pessoa diz assim: não, eu escutei outro dia a sua mensagem, ou a mensagem do pastor fulano de tal, pastor, não me convenceu. Eu não tenho função e ministério de convencimento. A Bíblia diz que essa função, ou missão, ou ministério, é do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a função e a missão de convencer a pessoa. Por quê? Porque é Ele que conhece o interior do homem. Não sou eu. Diga, me dói o pé. Diga alguma coisa aí. Está entendendo, sim ou não? Então, não é o meu ministério. Se eu não te convenci, ou se eu te convenci, desculpa aí, não me leve a mal, eu estou um pouco me lixando. Não é o meu trabalho. Meu trabalho é te ensinar. Meu trabalho é estudar, é ouvir, é ler, é orar, é atender, é aconselhar, é mostrar os princípios de Deus. Agora, o que você vai fazer com essa informação, isso é problema seu, não meu. Isso é assunto seu, não meu. Por quê? Porque as pessoas, elas querem, e são frases que me incomodam, elas querem que o outro resolva o problema dele. Você quer ver uma frase que é bonita, mas que me incomoda muito? Se Deus quiser. A pessoa fala assim, se Deus quiser. Ela está dizendo duas coisas. Primeiro, ignorante espiritual. Segundo, ele não tem a revelação e a direção de Deus. Por quê? Porque quando você tem uma direção e uma revelação de Deus, você fala assim, não, vai dar certo em nome de Jesus. Não é se Deus quiser. Vocês estão aqui ou não? Não sei, estou preocupado. Mas, por que isso sai? Porque isso é uma frase religiosa. Quando você usa Deus quiser? Existe um momento, sim. Vamos supor, isso acontece muito. Pastor, no mês de julho, é aniversário da minha igreja, aqui em Londrina. O senhor quer vir ministrar aqui no sábado ou no domingo? Aí eu digo assim, deixa eu dar uma olhada na minha agenda. Que data que é? A data tal. Eu dou uma olhada lá, eu falo assim, olha, nessa data, eu posso no domingo, serve? Serve. Então tá, eu vou orar, semana que vem, eu te dou um retorno, uma resposta. Ok. Senhor, fulano de tal, o líder lá da igreja, Jesus volta e o incrédulo fica, me convidou para ir ministrar lá. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu quero ir. Por quê? Porque não está escrito na Bíblia que eu tenho que ir em Londrina ministrar no aniversário da igreja, Jesus voltará. Está escrito? Então eu não tenho a revelação. Aí sim. Agora, existem revelações, coisas básicas. Cadê minha água? Existem revelações, coisas básicas, que estão na Bíblia, e parece que as pessoas não enxergam isso. Coisas básicas que estão aqui, que uma pessoa que se converteu há um mês, 6 meses, há um ano, ele já sabe. Coisas que estão aqui, simples, básicas, e isso dá uma confusão na alma e na mente das pessoas. Aí você pergunta, meu Deus, mas não é possível que o cidadão não entende uma coisa básica dessa. Aí Deus fala, não entende. Por quê? Por vários motivos. Vamos lá para você entender onde eu quero chegar. Primeiro, qual é a revelação que você tem de Jesus e a salvação? Diga salvação. De novo. Outra vez. O que é salvação?
eu vou te dando um exemplo, deixa eu te dar outro exemplo. Por exemplo, eu vou te confundir agora. Diga para quem está do seu lado. Vai te confundir. Ok. Olha para mim. Eu vou te confundir, mas é um exemplo. O que eu disse? O que eu disse? Quantos de vocês já tiveram sonhos? Você dormiu e você teve um sonho. E você acordou e você falou assim, para sua mãe, para seu pai, para seu marido, para o seu líder, para o seu pastor, para qualquer pessoa, você falou assim, eu tive um sonho profético. Eu acordei, eu tive um sonho profético. Eu vou te confundir. Quem já teve sonho profético? Eu nem sei agora, deixa eu ver. Não, vamos lá, quem já teve sonho profético? Levanta a mão. Levanta bem alto assim. E se eu te falar que isso não existe? Por isso que eu não levantei a mão, te falei. Você viu? Quem mandou você levantar? Me mostra. Eu vou sentar aqui. Abra o texto e me mostra onde está escrito sonho profético. Vai, vamos lá. Pastor, está aqui, ó, sonho profético. Aonde está? Me fala. Eu já li a Bíblia 7 vezes. Me mostra onde está. Vamos. Não adianta perguntar para o irmão, onde está? Onde está? Não. É você. Você que teve o sonho? Então vamos de novo. Espera aí, vamos lá de novo. Quantos de vocês têm certeza, pastor, eu tenho certeza que eu já tive sonho profético. Só pode falar o que você quiser, mas o sonho foi profético. Levanta a mão. As mãos diminuíram. Por quê? Sonho profético existe, irmão, mas eu precisava mostrar para você que você não tem certeza das coisas. Uma palavra te confunde. Eu não falei que ia te confundir? Falei ou não falei? Eu não disse se. Você não prestou atenção. Se é dúvida. Deus dá sonhos proféticos. Vamos de novo. Deus dá sonhos proféticos. Mas você viu como algumas pessoas já não sabem mais? Opa. Você já está preocupado. Foi a dobradinha que eu comi à noite. Você viu? É isso que eu estou falando. Você não tem certeza da revelação que Deus te deu. São poucos. E isso é ruim. Se Deus falou para você algo, a palavra, a revelação de Deus é inconfundível. Paulo diz que se um anjo, ele não disse um demônio, ele disse se um anjo desce do céu e prega outro evangelho, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Peraí, você é um anjo, sou. Você está falando outra coisa, eu te amaldiçoo. Paulo manda amaldiçoar anjo. Se ele traz uma outra. Então, é isso que eu estou tentando te dizer. Eu ainda falei que eu te confundi, mas teve gente que caiu. A revelação que Deus te deu num sonho, você já ficou em dúvida, porque levantaram várias mãos, depois que eu falei já diminuíram. Se Deus fala algo comigo e foi Deus que falou, meu irmão, levanta-se o inferno, vem os anjos do céu todos e fala, Deus não disse, eu falo, Deus falou porque eu sei que Deus falou e acabou. E tem base bíblica para aquilo que Deus falou. Então, as pessoas, elas têm esse problema. Elas creem até que alguém diga o contrário. Então, a sua fé não é sólida. Ela não é firme. Uma palavra do seu pastor, do seu líder, avisando você que vai te confundir, que vai colocar uma minhoquinha na tua cabeça, uma palavra. Agora imagina você pegar um pregador de internet e ele ficar falando na tua cabeça 1h30, 2 horas, e você ficar escutando. Tem um monte de gente aqui que escuta um monte de bobagem e manda para mim, eu falo, meu Deus, como é que esse cidadão escuta isso aqui? Eu não sei como, não consigo entender isso.
Essas coisas eu tenho dificuldade. Então, a incredulidade, ou seja, eu não acreditar que Deus disse algo, me cega. Eu não acreditar que aquilo é uma revelação de Deus, me cega. Então, a minha pergunta é: qual é a revelação de Deus para a salvação do homem? Qual é a revelação de Deus para a cura do homem? Porque nós escutamos muitas coisas. Nós ouvimos muitos testemunhos. E deixa eu falar algo para você. Testemunho é uma experiência pessoal que aquela pessoa teve. Testemunho é uma experiência de cura, de libertação, de mudança de vida. Agora, frases que me incomodam. Se Deus fez pelo irmão Joaquim, vai fazer por você. Sim e não. Uma senhora me procurou alguns anos atrás e ela me contou uma história da sua filha. Uma história terrível. A qual me deixou na época de cabelo em pé. E ela disse assim: sabe o que eu fiz? Pastor, eu tirei 40 dias de jejum e oração. Eu fiquei comendo só alface, tomando suco, só folha e fruta. E água. Eu gastei horas, todos os dias orando. E ela me contou uma história terrível, que é uma história longa, eu não vou entrar em detalhes aqui. E durante 40 dias, eu orando, jejuando, chorando, intercedendo, buscando a Deus e tal. E ela me contando. Eu disse: e qual foi o resultado? Ela disse assim: o resultado veio, mas não como eu esperava. Ele veio de uma forma lenta e gradativa. Se ela viesse aqui e contasse o testemunho da filha dela, você ia ficar assustado. Deixa eu dar uma pincelada. Não faz cara feia, não, tá? Imagina uma moça que manifesta com um demônio chamado pombagira, e toda vez que vem a menstruação, ela bebe sangue da própria menstruação. Só uma pincelada que eu estou dando. Imagina você pegar um demônio manifestado, mas daquele bravo que batia na cara de pastor, de líder. Você não vai me expulsar não, pá! Põe a mão para trás, demônio. Ele punha a mão, daqui a pouco voava no cara. Só estou te dando uma pinceladinha para você entender. É terrível o testemunho. Então, Deus poderia mudar a vida e a situação dessa garota? Sim. Mas essa mãe, como autoridade, poderia fracassar? Sim. Por quê? Porque os discípulos fracassaram. Mas essa mãe, porque os discípulos tiveram uma experiência ruim, ela falou: eles também não expulsaram demônio aqui e tal, né? Entregaram para Jesus. Deixa que Deus cuida. Ela não fez isso. Vou voltar de novo. Testemunho, muitas vezes, é uma experiência única, exclusiva de uma pessoa. É uma experiência dela. Consegue entender? Mas não significa que você pode chegar naquele nível. E quando é que eu posso? Quando você está disposto a pagar o mesmo preço. Quantos estão entendendo? Então, algumas pessoas, elas não entendem essas regras, elas não entendem essas leis. Não, pastor, eu vou orar e vai dar certo. Eu não quero colocar minhoca na tua cabeça, mas e se não der? Que isso, pastor, não seja incrédulo? Não. Não é que eu sou incrédulo, não.
Por quê? Porque às vezes você está orando pelo seu filho ou pelo seu marido há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E ele só vai se converter, ele só vai se arrepender, ele só vai entregar a vida a Jesus depois de 30 anos de oração. E por que é assim? Não sei. Não me pergunte que eu não tenho todas as respostas. Eu conheci uma mãe de santo, e o marido dela um dia falou assim, estou te falando de um negócio de 20 e tantos anos atrás, falou assim, pastor, a minha esposa tinha um centro espírita e tal, e ela tinha sempre eu não lembro se era um caboclo da mata, não sei das quantas lá, que dava consulta. E um dia eu estava ali, terminou os atendimentos, mas ela ainda estava incorporada com esse caboclo. E o caboclo chegou para mim e falou assim, vamos dar a volta de carro? Eu falei assim, cara, ele falou assim, pastor, eu falei, então vamos. Ele falou assim, mas eu vou no carro dela, você vai no seu. Manifestado. Ele falou, então vamos. Eu falei, cara, você apostou corrida com o demônio? Ele falou, sim. Ele me contando, né? Escuta isso. Eu fiquei pasmo, já tinha ouvido o demônio, voar, correr, mas dirigir, não. Imagina se a polícia para ele, carteira. Não tenho. Não tirei ainda. Aí ele falou assim, pastor, ele falou assim, eu tinha um Del Rey na época, que era o carrão, né? E a minha mulher tinha outro carrinho mais vagabundo. Ele falou assim, nós vamos fazer um racha. Era tarde da noite, ela tinha. Ele falou assim, pastor, nós pegamos uma rua aqui. Ele falou assim, quem disse que eu ganhei daqui é demônio? Ele falou assim, eu nunca vi uma pessoa dirigir daquele jeito, porque sinal fechado ele atravessava. Meu Deus do céu! Eu falei, pois é, mas ele tinha visão 3D, já tinha outro demônio falando, vem. Então, era fácil. Ele me contando isso, ele falou, pastor, demônio sabe dirigir. Eu falei, sério? Que revelação. E essa senhora veio para a igreja. Escute isso, eu fiz uma oração por ela, ela não manifestou. Coloquei a mão sobre ela tinha me contado a história, eu fiz uma oração. Mandei o demônio manifestar, pode chegar aí, demônio, ela lá tranquila. E tal, e oro, repreendo, e tal. Falei, repete comigo, renuncio todos os pactos, tal, orei. Ela entregou a vida a Jesus, ela nunca manifestou na minha mão. Ela entregou a vida a Jesus, ela se batizou nas águas, ela foi batizada com o Espírito Santo e nunca manifestou com o demônio. Uma mãe de santo que dava consulta. Isso me deu um nó. Estou te falando um negócio de 20 anos atrás. Eu falei assim, mas a pessoa que às vezes vai, um cidadão que vai no centro espírita, uma vez toma um passe, chega aqui e entorta tudo. Uma mulher que trabalhou anos. Mas o que aconteceu? Aí eu entendi. A revelação, o entendimento de quem é Jesus, que ela teve, foi suficiente para fazer uma libertação pela fé na vida dela. Assim, ó. Você entende isso? Consegue compreender o que eu estou te falando? A Bíblia diz que o Deus do século, ele cega, esse capeta, esse diabo, esses demônios, ele cega o entendimento da pessoa que não acredita. Então, enquanto eu preguei, enquanto eu ensinava, enquanto eu pregava o Evangelho, ela estava recebendo a palavra. E a palavra de Deus, ela gera fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, diz a Bíblia, tudo é possível àquele que crê. Eu contei esse testemunho para vários pastores. Falei, cara, aconteceu uma situação assim na minha igreja uma vez, contei. E outros pastores também falaram as mesmas coisas. Falaram assim, Paulo, eu já vi isso, é raro, mas eu já vi. E outros pastores também falaram, agora você imagina, uma pessoa que às vezes teve um contatozinho com o mundo espiritual, alguma coisa assim, vive manifestando toda semana está cheio de demônio lá. E não
não é liberta, demora 1 ano, 2, 3. Agora, uma pessoa que vivia recebendo, incorporando isso, vivia assim, ó, não manifestou, no estalar de Deus, estava completamente liberta, foi batizada, passou a servir Jesus, e espero que esteja firme com Deus até hoje, que não sei como é que está a vida dela, mas passou a servir Jesus. Qual foi o segredo que eu entendi na época? Essa mulher acreditou. Ela acreditou na palavra. Ela acreditou na revelação. Ela recebeu a revelação. Quando você recebe a palavra, a revelação de Deus, aquela palavra, aquela revelação, ela tem condições de mudar a sua vida e a sua existência, mas depende de você. Não terceirize a sua responsabilidade. Você pode achar o testemunho é bom? É. Fortalece a nossa fé? Sim. É bênção de Deus? Sim. Dá honra, glória, louvor ao Senhor? Sim. Mas testemunho não é doutrina bíblica. Repete aí. Eu vou encerrar. Fecha a Bíblia, eu vou encerrar. Me dá mais um minuto de atenção, eu vou encerrar. De vez em quando você deve receber, como eu recebo, testemunho de uma irmã, de um irmão. Quando, às vezes que eu fui para o Rio Grande do Sul, para o Uruguai, tem uma cidade chamada Cruz Alta. E muitas vezes eu vou até Cruz Alta, durmo, depois sigo viagem para o Uruguai. Agora fazem anos que eu não vou no Uruguai. Ok. Em Cruz Alta, aconteceu uma situação muito interessante. Uma senhora de uma igreja, essa mulher, ela arrumou uma confusão em uma igreja. E ela foi chamada a atenção pelo seu pastor, e o pastor a repreendeu, ela ficou ofendida, chateada, e foi para outra igreja. Na outra igreja, ela começou a falar mal do pastor. Você não deve falar mal de ninguém, nem de seu pai, nem de sua mãe, nem de sua liderança. Você tem que abençoar, isso que a Bíblia ensina. E aí, as pessoas deram ouvidos. Quando você não gosta, eu falei essa frase outro dia, quando você não gosta de mim, tudo que alguém lhe fala, ainda que seja mentira, para você passa a ser verdade. Foi no caso de Jesus. E aí, essa mulher falou, e alguém chegou e comentou com o pastor da igreja, tem uma senhora aqui que era da nossa outra igreja lá, e ela está falando isso. Aí o pastor a chamou, esse segundo pastor, falou assim, o que aconteceu? Aconteceu isso, então a senhora tem que fazer aquilo que a Bíblia diz, amar, perdoar, e tal. E esse pastor entrou em contato com o outro, e o outro explicou, falou, não foi bem isso não. A questão é que essa irmã queria ser líder do círculo de oração, um negócio assim. Eu disse que não, que a gente já tinha uma liderança e tal. Ela disse que a outra irmã não era uma boa líder, não sei, enfim, uma confusão lá. Aí o pastor entendeu. Beleza. E essa irmã ficou chateada com o primeiro pastor, com o segundo pastor, então ela saiu também da segunda igreja e foi para outra igreja. Na outra igreja, ela começou a fazer todo tipo de confusão também, falando mal das duas igrejas anteriores, os pastores isso, aquilo é um conluio, aquilo é uma quadrilha, aquilo é não sei o quê, e começou a falar mal. O terceiro pastor também, depois que a coisa estava pegando fogo, chamou essa senhora e conversou com ela. A senhora não tem direito de julgar esses homens de Deus, tal. Enfim, aí, resumindo a conversa, para você poder entender, essa mulher ficou doente. E por mais tratamento que fizesse, o câncer foi tomando conta do corpo dela. E um dia o telefone tocou. E alguém atende e pede, para esse pastor, o primeiro pastor, ir visitar uma senhora que estava assim. E o pastor foi fazer a visita. Chegou lá, essa senhora falou assim, pastor, olha só,
Deus disse para mim que eu vou morrer. Porque eu toquei no ungido do Senhor, no ungido de Deus. Eu não poderia ter feito isso. Mas antes de eu morrer, eu quero pedir perdão. O pastor, um bom coração, falou, não, eu perdoo a senhora, nós vamos orar, e Deus vai trazer cura para a senhora. Ótimo, bom coração, o pastor acredita em Deus, aleluia, glória a Deus. Presta atenção para você entender agora onde entra o problema. A perdoou, abençoou, falou para ela que estava tudo bem, que ele entendia, que às vezes ovelha é assim mesmo, e tal. Terminou a conversa, o pastor vai embora. Ele está estacionando o carro, não sei o que, desce, e alguém, ele escuta a esposa, a filha, não sei, não, peraí, está chegando. Aí alguém traz o telefone para ele, e fala assim, alô? Ele fala assim, pastor, aqui é a fulana de tal, eu sou filha da mulher que o senhor acabou de orar. O senhor pode fazer o serviço fúnebre? Que ela faleceu. Ela morreu. Aí eu pergunto para você assim, a Bíblia não diz que pelas feridas de Jesus nós somos sarados? Sim ou não? Então por que ela morreu? Se o pastor a perdoou, se foi lá, se orou, por que ela não foi curada? Para e pensa. Aí você escuta esse testemunho. Você ouve esse testemunho. E quando, estou te dando um exemplo, presta atenção como nós confundimos as coisas. E quando alguém que nós não gostamos fica doente, não vou dizer nem morrer, ou perde o emprego, ou acontece algo ruim, o que nós falamos? Deus está pesando a mão. É julgamento de Deus. Isso, toca em mim, vai. Isso, sua jararaca, toca. Sou de Deus. Estou falando bobagem? Você sabe que não. Mas nem sempre é assim. Então, eu transformo. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Eu transformo uma experiência em doutrina. Eu passo a acreditar naquilo. E às vezes não tem nada a ver, irmão. Às vezes você é mais linguarudo ou linguaruda do que aquela pessoa e Deus ainda não te julgou. O assunto dela é outro, mas você se acha que você é o super ungido. Eu sou super ungido. Toca em mim que você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Experimenta. Isso é o que acontece dentro das igrejas. E essas coisas me incomodam. Porque às vezes a pessoa ela não está passando um problema de doença, enfermidade, financeiro, familiar, qualquer coisa, por uma questão de pecado, mas sim por uma questão de fé. Não tem nada a ver, mas aquela experiência ruim se torna doutrina, ou seja, eu passo a acreditar naquilo. E é isso que nos cega. Não julgue as pessoas, porque você não sabe. Como é que eu entendo? Eu entendo que a vontade de Deus curar, quando? Sempre. Vou falar de novo. A minha visão é a visão da igreja. Quando é a vontade de Deus curar uma pessoa? Vamos lá de novo. Quando é a vontade de Deus curar uma pessoa? Mas todos vão receber a cura? E por quê? Nem sempre é uma questão de pecado. Muitas vezes é uma questão de não receber pela fé a cura. É outra coisa. O pastor Kenneth Hagin, que é falecido, que eu amo os livros dele, ele disse que a esposa dele, a Oreta, ficou doente. Um homem que foi curado, um homem que escreveu um livro chamado Eu Creio em Visões, o qual ele teve 8 encontros com Jesus, escreveu livros fantásticos, um homem de Deus, enfim. E ele falou, Oreta, eu vou orar por você. E ele orou por ela. O que aconteceu? Nada. Ela começou a piorar. Um homem que conta experiências do céu e do inferno. Um homem que pôde ver Jesus, sentar com ele, através desse dom. Um homem
que fez coisas fantásticas no mundo através dos seus livros. E a Aureta, a esposa dele, doente, e ele orando e ela piorando. Ele chegou diante do Senhor, ele escreveu um livro fantástico sobre ouvindo a voz do Espírito Santo. Como ouvir a voz do Espírito Santo. É lindo a mensagem. E Deus falou assim: filho, leve a sua esposa ao médico, porque a fé que ela tem não é suficiente para curá-la, mas é suficiente para auxiliá-la na cura. Ele pegou a mulher, levou ao médico, fez tratamento, e o médico falou assim: nossa, eu trabalho nessa área há muitos anos, mas eu nunca vi uma pessoa responder tão bem a esse medicamento. A fé curou? Não. Mas auxiliou? Sim. Notou a diferença? Havia pecado na vida dela? Não. Então, não é porque uma pessoa fracassa, não é porque uma pessoa passa por situações difíceis na família, nas finanças, ou pessoalmente, que aquela pessoa, ela tem um tipo de pecado. Não, eu preciso saber o motivo. Nem sempre o motivo é espiritual. Às vezes o motivo é biológico. E às vezes a culpa simplesmente é do pai e da mãe. Eu acho algumas coisas muito bonitas, assim, por exemplo, a pessoa fala assim: pastor, eu sou a melhor amiga do meu filho. A mãe e o pai falando, amém? Os pais. Eu sou pai, sou mãe, e eu sou o melhor amigo como pai do meu filho e da minha filha. Legal, bonito, mas não é assim que funciona. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha não pode desenvolver uma amizade? Pode. Só que nós temos um problema. Qual que é o problema? O pai e a mãe foi colocado na vida dos filhos para dar rumo ou destino para eles. E às vezes um amigo ele vai passar mais a mão na tua cabeça. Vai te apoiar mesmo você estando errado. Isso é um problema. Amigo, de verdade, ele confronta e repreende. É assim que funciona. Então, a visão que nós temos do Evangelho é uma visão ruim, é uma visão superficial. Nós não compreendemos as coisas como Deus quer que a gente compreenda, gente. Nós não temos profundidade no Evangelho. Nós trocamos de igreja e de liderança como se troca de roupa. Nós não temos um coração humilde para pedir perdão, nós não temos um coração humilde para dar um abraço, nós não temos Eu fico chateado com um monte de gente nessa igreja, que os líderes vão, amam, apoiam, ajudam, telefonam, corrige, ensina, instrui e tal. Aí por qualquer motivo, pastor, eu não quero mais ser discipulado, cuidado por aquela pessoa. Por quê? Porque não está funcionando. O que não está funcionando? Escreve isso na sua testa. Ninguém muda ninguém a não ser a própria pessoa. Repita. Ninguém muda ninguém a não ser a própria pessoa. Quer ver a frase religiosa? Que isso? Deus mudou a minha vida. Deixa de ser mentiroso. Se Deus mudasse a sua vida, escute o que eu vou lhe dizer. Você não vivia mentindo, roubando, deixando de dar o dízimo, faltando os cultos da igreja, dando um monte de desculpa, reclamando, falando mal do país. Deus só muda a vida de uma pessoa com a permissão dela. Por quê? Porque eu vou te dar o princípio. A Bíblia diz que Jesus diz assim: eu estou à porta e ele não invade. Jesus não é sem teto nem sem terra. Ele bate e ele espera você abrir. Então a decisão não está na mão de Deus, está na sua. Consegue entender? Aí sim ele pode mudar.
Então as pessoas são todas religiosas. Os meninos podem subir aqui e me ajudar? As pessoas são todas religiosas, cheias de coisas, falam um monte de bobagem e não prestam atenção. Deus só muda a vida de uma pessoa com a permissão dela. Eu sou responsável pelo que eu falo. É assim que funciona. Por quê? Porque se Deus invade a vida de uma pessoa, então ele é responsável. Foi o que eu falei outro dia. Nós seremos julgados individualmente. Eu não posso dar desculpa. Ah, Senhor, sabe como é que é? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu escuto as reclamações das pessoas na igreja, que são as mais absurdas. Um dia um cidadão falou assim para mim, eu fiz escola, aprendi a me mover no profético e tal. Aí eu perguntei, o que você está fazendo agora? Nada. Como nada? Não tem nenhum grupo de trabalho aqui na igreja. Quem te disse isso? Você perguntou para quem? Nós temos gente que vai toda semana no presídio. Nós temos pessoas aqui na igreja. Por exemplo, agora no dia 10 de junho, nós vamos ter um segundo ou terceiro encontro aí de casais da área do Admar. Ah, pastor, não sabia. Mas no dia que ele marcou a reunião, você veio, a reunião do setor? Eu não vi. Então, nós temos meninos aqui na igreja, homens, que estão na escolinha agora, fazendo fantoche para as crianças, ensinando a palavra de Deus para ela. Nós temos pessoas aqui na igreja, que toda semana, eles fazem visitas. Eles vão no presídio. Eles aconselham, eles ajudam. Nós temos pessoas aqui na igreja que fazem libertação. Tanta coisa acontecendo às vezes na igreja, e você está aí dormindo. Acorda, querido. Desperta para a vida. Se você fez uma escola, ajude as pessoas. Pergunte, o que eu posso fazer? E aí, o que acontece? As pessoas chegam e falam assim para mim, né? Pastor, então, eu estava pensando fazer um grupo aqui na igreja para a gente ir distribuir, que nem faz o pessoal lá da Getsemane, o pastor Valmir, a pastora Carla falou aqui outro dia, a distribuir cobertor. Tá, e daí? Então, o senhor me apoia? Não. Por quê? O chamado é seu, vai, compra os cobertores e distribui, meu filho. Você entende? A pessoa recebe um chamado, Deus fala com ela, e ela quer que eu agora fique correndo atrás para resolver as coisas. Está cheio de gente assim. Eu moro perto do Seong aqui. Irmão, é raro, eu passo ali quase todo dia. É raro a semana que eu não passo ali, eu não vejo gente, mas se indo em lágrimas. Um dia eu passei, eu fiquei impressionado com aquilo, o pessoal segurando a mulher, ela, mas sim, pessoal, calma, ajudando. Você aprendeu a se mover num dom profético. Chega ali e fala assim, viu, eu queria saber, que dia que eu posso fazer visita? Dia tal, você pode fazer visita. Você tem a carteirinha de capelania? Eu não tenho. Nossa igreja não tem curso para isso. Quem te disse? Tem gente aqui na igreja que está fazendo curso para capelania. Se você perguntar para mim, eu falo, pergunta a esposa do Rodrigo, a Sharon, que canta com a gente, já está fazendo curso de capelania. É só você perguntar. As pessoas, elas não sabem o trabalho que nós estamos fazendo, elas não sabem o que nós estamos ministrando, administrando, correndo atrás. Elas não sabem, elas estão aí, vem. O que você faz na igreja? Não, eu vou no culto domingo. E o que mais? Não, só isso, só isso. A sua salvação, ela é pela fé, mas a sua recompensa é pelas obras. Tem tanta coisa que vai acontecendo, que nós estamos fazendo, que nós estamos auxiliando. Você não sabe, as instituições que nós já mandamos alimento. Eu estava em Londrina um dia, um rapaz chegou para mim, ele falou assim,
O senhor conhece aquela instituição chamada O Caminho? Eu falei, conheço, já mandamos cestas básicas para eles. Ele falou, pastor, eu fiquei lá muitos anos, Deus me libertou das drogas, naquele lugar. Então, às vezes, você está longe, você está por fora, você não sabe o que está acontecendo na sua igreja. Você não recebeu uma revelação de se levantar, de se posicionar e falar assim, não, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Mas a maioria diz, eu não tenho tempo. Por quê? Quando eu digo não tem tempo, é porque aquilo não é prioridade para mim. Tem tantas formas e tantas maneiras de você servir a Deus. Mas se você não buscá-lo, Ele não vai revelar isso a você. Queria que você ficasse de pé, por favor. O que é que você tem feito para o Senhor? Como é que você pode servir? Você tem recebido conhecimento, o que você vai fazer com esse conhecimento? Nós trabalhamos com os pais, nós trabalhamos com as crianças, nós trabalhamos com os jovens, nós trabalhamos com tantos ministérios na igreja e tem pessoa que parece que ela está alienada, ela não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque você não pergunta, você não se interessa, você não reconhece Jesus. Isso aconteceu com o povo judeu. Aconteceram com eles, mas não é desculpa para nós. Você tem a revelação de que Jesus morreu por você na cruz. Você tem a revelação de que Ele era o Messias. Tem ou não tem? Você tem, então não é desculpa. Foi experiência deles. Experiência é algo pessoal. Se eles erraram, respeitosamente eu falo, problema deles, eu não quero errar. Então nessa noite, eu quero que você seja sincero com Deus. Abra sua alma, sua mente, seu coração, sua vida. Fala para Ele. Senhor, eu quero te servir. Feche os seus olhos por um momento. Solta suas mãos. Esquece um pouquinho do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Esquece um pouquinho. Comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Deixa Ele ouvir sua voz. Deixa Ele ouvir o clamor que tem na sua alma. Deixa Ele ouvir. Comece a falar com Ele. Pai, no precioso e poderoso nome de Jesus, nós queremos te servir. Nós queremos te adorar. Nós queremos ser bênção para o reino de Deus. Nós queremos ser bênção para o nosso próximo. Há tantas pessoas que desanimaram da fé. Há tantas pessoas que se decepcionaram, desiludiram. Há tantas pessoas, Senhor, que por coisas banais e pequenas, elas praticam a desonra, elas praticam a ingratidão. Há tantas pessoas que dizem, Deus me disse, Deus me falou, mas eu sei que o Senhor não falou. Eu sei que o Senhor não disse aquilo. Há tantas pessoas que elas querem receber o que o outro tem, mas não querem pagar o preço, chorar as lágrimas que ele chorou. E nós estamos aqui na tua presença no nome de Jesus. Nós estamos aqui abrindo a nossa alma, o nosso coração. Nós estamos aqui buscando o Senhor. Comece a falar com Deus. Deixa Deus ouvir sua voz. Deixa Deus ouvir a sua oração, o seu clamor. Fala com Ele. É momento de você orar, é momento de você abrir sua boca. Talvez você tenha passado por momentos difíceis. Momentos difíceis com o seu marido. Momentos difíceis com a sua esposa. Momentos difíceis com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha. Talvez você tenha passado momentos difíceis financeiramente. Talvez você tenha pensado em abandonar a fé, em desistir. Talvez você diga, mas para mim tem sido muito difícil. Você escolheu não crer. A sua opção foi a incredulidade.
Mas nessa noite Deus está dizendo: volta, volta para a palavra, volta para o Evangelho. É hora de orar, é hora de buscar a face de Deus, é hora de abrir a sua boca, é hora de abrir o seu coração. Pai, no precioso, glorioso, grandioso nome de Jesus nós oramos, nós te buscamos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, glorioso, maravilhoso, majestoso. Isso, fala com Deus, igreja. Oh, igreja, é hora de orar, é hora de clamar, é hora de buscar, é hora de dizer para Deus: preciso de Ti, preciso da Tua graça, do Teu favor, da Tua unção. A unção, ela quebra, ela despedaça todo o jugo. Então é hora de orar, é hora de despedaçar todo o jugo, tudo aquilo que te escraviza. Diga para o Senhor: Pai, no nome de Jesus, eu não quero na minha vida o fracasso, eu não quero na minha vida a derrota, eu não quero na minha vida a miséria, eu não quero a dor, a doença, a enfermidade. Eu não quero, Senhor. Eu não quero de forma alguma, Senhor. Eu não quero, Pai, em nome de Jesus, o mal na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha alma, na minha mente. Eu não quero, Senhor, ter um coração amargo. Eu não quero ter um coração duro. Eu não quero ser uma pessoa insensível, negligente, relaxada e irresponsável. Eu quero ver a minha família servindo o Senhor. Eu quero ver meu marido, eu quero ver minha esposa, eu quero ver meu filho, eu quero ver minha filha. Fala para ele isso. Abra sua boca, fala para ele: Pai, eu tenho sido uma pessoa de desonra, eu tenho sido uma pessoa ingrata, eu não valorizo os meus pais, eu não valorizo os meus antepassados, eu não valorizo a minha liderança, eu não valorizo pessoas que cuidaram de mim. Senhor, me perdoa. Eu vou lá conversar com essa pessoa, eu vou pedir o perdão, eu vou dar um abraço, eu vou comprar um presente, eu vou dizer muito obrigado por tudo que você fez. Eu tive um coração tão duro. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você que é pai, você que é mãe. Talvez você ache que você não fez nada, mas Deus disse que você fez. Então é hora de arrependimento, é hora de mudança de mente. Deus só muda sua mente se você permitir. Deus só muda sua alma, seu coração, se você permitir. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, peça perdão para Ele. Perdoa-me pelas vezes que eu menti, perdoa-me pelas vezes que eu omiti, perdoa-me pelas vezes que eu fui negligente. Diga para Ele: perdoa-me pelas vezes que eu desonrei meu pai, minha mãe, minha liderança. Perdoa-me pelas vezes que eu murmurei, que eu reclamei, que eu falei mal. Perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu fui chamado para abençoar, eu fui chamado para conquistar, eu fui chamado para ser bênção. Diga para Ele: meu irmão, minha irmã, é hora de orar, é hora de buscar a presença de Deus, é hora de falar com Ele, é hora de você abrir a sua boca, sua alma, o seu coração, colocar para fora. Oh, Deus poderoso, nós te louvamos e te adoramos. Nós buscamos a Tua presença, nós buscamos a Tua face. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, do Teu milagre, da Tua unção. Aleluia. Bendito, bendito é o Teu nome. Opera em nossas vidas. Leva-me em Tua presença. Cante para Ele e diga isso. Leva-me em Tua presença. Sim, Jesus. Leva-me em Tua presença. Eu preciso ouvir Tua voz, ouvir Tua voz. Sim, Senhor. Leva-me em Tua presença. Diga para Ele. Leva-me em Tua presença. Sim. Leva-me em Tua presença. Eu preciso Te conhecer. Te conhecer. Te conhecer. Te conhecer. Eu não posso viver sem o Teu amor. Levante as tuas mãos e diga para Ele: eu não posso
Sem o teu amor eu não posso viver. Sem tua presença, sem tua presença, consumido somos, Senhor, consumido pelo teu amor, consumido pelo teu amor, consumido pelo teu amor, eu quero ser. Consumido pelo teu amor, consumido pelo teu amor, consumido pelo teu amor, eu quero ser. Eu não posso viver sem o teu amor, eu não posso viver sem tua presença, sem tua presença. Eu não posso, Senhor, eu não posso viver sem o teu amor, eu não posso viver sem tua presença, sem tua presença. Sim, Jesus. Há uma unção nesse lugar. Levante as tuas mãos bem alto. Feche os teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Eu quero ouvir você orar e clamar a Deus. Deixa Deus ouvir sua voz. Levante a sua voz, levante suas mãos e comece a falar em línguas espirituais, adorando, louvando, exaltando, glorificando o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem capacidade de mudar as situações. Então entra na sala do trono, na presença de Deus, e fala: Pai, eu quero mudança na minha vida. Fala com Deus, igreja, fala com Deus, igreja. É hora de falar com Deus, é hora de buscar a presença de Deus. É hora de buscar. Há uma unção suficiente nesta noite, nesse lugar, para te curar. Há uma unção suficiente para abrir portas que estão fechadas. Há uma unção suficiente para restaurar, para reformar, para restituir aquilo que você perdeu. Então aproveite esse momento e fale: em nome de Jesus, em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus eu vou conquistar, em nome de Jesus eu vou renovar a minha alma, a minha mente, em nome de Jesus eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu não posso viver sem tua graça, sem tua presença, sem teu amor, sem tua unção. Eu preciso da tua saúde, eu preciso da tua alegria, eu preciso da tua sabedoria. Oh, igreja, fala com o Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, você é batizado com o Espírito Santo, então fala em línguas, deixa Deus ouvir sua voz, deixa Deus ouvir sua voz. Há uma unção nesse lugar, há poder nesse lugar, o poder que vem dos céus, o poder que vem de Deus, o poder que cura, que liberta, que abre portas, que renova, o poder que tem capacidade de mudar sua vida, o poder que tem capacidade de curar você. Isso, mais alto, mais forte, com ousadia, com intrepidez. Seja como o leão que é intrépido, seja como o leão. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá, e nós somos filhos do leão, nós somos filhos do leão, nós somos filhos do leão. Deus não chamou você para o fracasso, Deus não chamou você para a derrota. Deus chamou você para fazer diferença na sua casa, na sua empresa. Deus chamou você para fazer diferença na sua escola. Deus chamou você para mudar vidas com o Evangelho, com testemunho. Então é hora de orar, 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 é hora de buscar a presença de Deus, é hora de buscar a presença do Altíssimo. Não pare de orar, não pare de adorar, não pare de buscar. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações.
Renova nossa mente, renova nossa mente, renova nossa mente. Dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez. Abra os nossos olhos, aviva a tua igreja, desperta a tua igreja. Oh Deus poderoso, nós queremos ser usados e ousados. Nós queremos ser bênção no nosso trabalho. Nós queremos ser bênção lá no hospital, lá no presídio, lá na terceira idade, na casa daquele irmão, na casa daquela pessoa, na casa daquela família. Nós queremos ser bênção, nós queremos ser bênção, Pai. Nós queremos ser bênção para aquele empresário, para aquela empresária. Nós queremos ganhar almas para o Senhor, mas às vezes nós estamos tão confortáveis e nós esquecemos que o Senhor morreu pelas pessoas. Oh Deus poderoso, oh Deus glorioso e grandioso. É hora de orar, igreja. É hora de orar, é hora de orar. É hora de orar, é hora de orar. É hora de buscar a face de Deus. É hora de buscar a presença de Deus. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então é hora de clamar a Deus. É hora de buscar a presença do poderoso. Oh Senhor, aviva a tua igreja. Desperta o teu povo. Levanta o povo guerreiro neste lugar, Pai. Traz libertação. Traz cura neste lugar, traz cura. Traz salvação. Traz mudança de mentalidade, Deus. Traz, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que os anjos de Deus estejam ministrando nessas vidas, nessas casas, nessas famílias. Não abra mão do seu filho, não abra mão da sua filha, não abra mão, não abra mão, não abra mão, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão do seu pai, não abra mão da sua mãe, não abra mão daquele tio, daquela tia. Vai orando pelos seus familiares, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai dizendo para Deus: eu quero reescrever a minha história. Eu quero reescrever a minha história. Eu quero reescrever a minha história, Deus. Eu quero, Deus, eu quero. Toma la mancheira e canta la mala mancheira e canta la mala mancheira. Chora e canta la mala mancheira e canta la mancheira. Consumido pelo teu amor, consumido pelo teu amor, eu quero ser. Consumido pelo teu amor, consumido pelo teu amor, consumido pelo teu amor, eu quero ser. Eu não posso viver. Diga pra ele: sem o teu amor, teu amor, eu não posso viver. Sem tua presença, sem tua presença, eu não posso, Senhor. Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso viver sem tua presença, sem tua presença. nós não podemos viver sem tua presença. Levante tuas mãos, diga: Pai, no nome de Jesus, eu recebo a tua palavra e eu creio nesta palavra, no nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã, 7h30 da noite, nós temos o culto profético. Você é o nosso convidado especial. Faça aquilo que o pastor José disse. Ore e fala: Deus, usa alguém para falar comigo aquilo que o Senhor já tem falado no meu coração. Que seja bênção para a minha vida no nome de Jesus. Posso ouvir um amém?
Deixa eu abençoar você para voltar para casa. Levante a mão para o céu.